E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre bioacumulação e biomagnificação trófica. É um dos assuntos mais interessantes para o vestibular na área de ecologia e é mais um dos vídeos na nossa série sobre relação ser humano-ambiente ou poluição ou desequilíbrio ambiental. Eu sou o professor Argos, sou professor de biologia, seja bem-vindo aqui e vamos nessa. Bom, então do que estamos falando? Estamos falando de compostos orgânicos ou inorgânicos que, quando são incorporados por seres vivos, não existe um metabolismo que vai conseguir eliminar eles do corpo. Então, por isso, eles acumulam. E daí vem o termo bioacumulação. A gente vai ter dois tipos básicos aí desses compostos, tá? Os primeiros deles, os inorgânicos, são bastante conhecidos. A gente chama vulgarmente de metal pesado. A gente vem chamando agora mais de metal tóxico, tá? Então são metais, sim, na tabela periódica e tal, que quando você ingere, quando você entra em contato, eles têm algum efeito negativo no seu corpo e, além disso, você não consegue eliminar. O seu rim não consegue retirar ele da sua corrente sanguínea. E por isso ele vai ficar acumulado lá, causando problemas enquanto você não fizer um tratamento, tá? Principais metais que você tem seria o maior exemplo de todos o mercúrio, tá? Mas é legal você saber sobre o chumbo, é legal você saber sobre o cádmio, tá? E assim por diante. Mercúrio, tivemos um acidente gravíssimo, não sei se a gente pode chamar de acidente, mas enfim, né, um evento gravíssimo lá no Japão, muito famoso, muito emblemático, tá? Que é o mal de Minamata. Então era uma baía em que você tinha uma indústria têxtil que usava o mercúrio nos processos deles e o mercúrio ele acabava sendo um resíduo liberado nessa baía. As pessoas consumiam esse mercúrio e você teve vários problemas de saúde, né, afeta o sistema nervoso e assim por diante. Problemas se propagaram até para as gerações seguintes, a quando você já teve a interrupção ali da contaminação daquela região. Outro metal que é legal você saber é o chumbo. Sim, o chumbo ele age no sistema nervoso e ele deixa a pessoa meio, né, ele tira ela da realidade, ele faz com que a pessoa tenha alucinações e assim por diante. E você tem aí o chumbo muito emblemático no Império Romano, em que eles faziam os encanamentos de chumbo, o chumbo era usado para adoçar vinho e etc. Né? E talvez esse seja um dos fatores que contribuiu aí para a queda do Império Romano, porque foi o mau uso do chumbo, tá certo? Dentre os componentes orgânicos, a gente tem aí os mais citados, os agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, ou seja, como você preferir chamar, que na realidade é um veneno contra praga agrícola. Ponto. Tá? E esse veneno ele vai ser utilizado para combater diversos tipos de seres vivos, porque a gente tem praga que é planta, a gente tem praga que é artrópode, a gente tem praga que é fungo, que é bactéria e assim por diante. E esses compostos químicos orgânicos, eles caem no meio ambiente. O mais famoso deles é o DDT, que era utilizado aí como um inseticida e também bioacumula no organismo das pessoas. Vamos lá. Qual que é a diferença entre bioacumulação e biomagnificação trófica? A bioacumulação é o que a gente já falou, é a capacidade desses compostos, orgânicos ou inorgânicos, tanto faz, acumular no nosso corpo, ou a nossa incapacidade de eliminar eles do nosso corpo. O detalhe é que quando você tem organismos que estão absorvendo, incorporando esses compostos, esses organismos estão envolvidos numa relação trófica, numa relação, então, de uma cadeia alimentar, em que algas estão no ambiente aquático, por exemplo, contaminadas lá, um ambiente aquático contaminado com mercúrio, as algas incorporam mercúrio. Essas algas vão servir de alimento para zooplâncton. Zooplâncton, então, quando come a alga, ele vai pegar aquele mercúrio que estava dentro da célula da alga lá e vai manter dentro do corpo dele. Ele não consegue eliminar, porque acumula. Só que o zooplâncton não come uma alga só, ele come várias. E esse zooplâncton vai ser comido por um peixe, que não come um organismo de zooplâncton só, come vários. E o peixe também não consegue eliminar esse composto nocivo. E aí você é um peixe maior e de repente você pode ter um ser humano. Ou seja, a biomagnificação trófica é o fato da acumulação acontecer ao longo da cadeia trófica. Os animais topo de cadeia são os mais vulneráveis a esse tipo de contaminação. Por quê? Porque você tem uma acumulação ao longo da cadeia, ou melhor dizendo ainda, uma concentração desses compostos persistentes
ao longo da cadeia. Então, proporcionalmente, né, o animal topo de cadeia, ele vai entrar em contato com muito mais poluente do que aqueles que estão na base da cadeia. E por isso, os animais topo de cadeia são vulneráveis. E aqui que mora a preocupação com o ser humano, justamente porque a gente é topo de cadeia, ninguém come ser humano, e a gente está no topo de cadeia alimentar de qualquer cadeia alimentar que você queira fazer. Então, é um impacto ambiental diretamente relacionado com a gente. Só que também é um impacto ambiental diretamente relacionado com a nossa atitude em realizar esse impacto, tá? Então vamos lá. Quais são os processos que favorecem o aumento de contaminação por metais em ambientes naturais? Galera, falando em Brasilzão, você já pode colocar aí mineração. Sim, principalmente aquela mineração clandestina, que é essa que você vê aí o pessoal invadindo terra indígena, invadindo área protegida e etc. Por quê? Porque eles vão lá para extrair minério rapidamente e depois vazar, embora. Você acha que o pessoal vai lá e vai ficar parecendo aqueles caras que estão pesquisando Covid com máscara, com não sei o que, etc. Que eles vão então evitar que tenha contaminação? Não. Então aqui você tem uma contaminação ainda que é sem controle. E em relação aos agrotóxicos? Em relação aos agrotóxicos, cara, a opção que a gente tem é o seguinte. Primeiro, existe uma grande discussão sobre agrotóxico. E a gente pode entrar numa conversa mais pra frente, se vocês quiserem. Deixa aqui, comenta que a gente pode conversar mais a fundo. Sim, os agrotóxicos eles foram e são necessários para o estilo de produção agrícola que a gente tem hoje. Se não fosse a descoberta, a invenção, né, de agrotóxicos cada vez mais eficientes, a nossa produção agrícola não seria tão alta. Mas, Argos, é uma pergunta que sempre fazem na aula, né? A gente pode parar de usar os agrotóxicos, né? A gente tinha que parar com isso hoje. Por que não para? Por que a gente está consumindo isso? Tem coisa que é cancerígena e etc. Queridos, é uma discussão que a gente pode fazer mais a fundo em outro vídeo, se vocês quiserem. Comenta aí se você achar que é interessante. Mas, inicialmente, a gente tem que entender que o agrotóxico ele foi fundamental para o nosso estilo de agricultura hoje. Essa agricultura em larga escala, essa monocultura. Tá? Que é o quê? É o que abastece o mundo com comida, não só comida, né? Mas enfim, mas abastece o mundo com comida e que também abastece a economia do nosso país. Isso quer dizer que a gente não pode virar do dia para a noite e falar assim, vamos parar de usar agrotóxico. Mas cada dia mais a gente tem que pesquisar opções alternativas. Dentro da utilização de agrotóxicos, o que é interessante é a gente sempre tentar procurar, né, compostos que vão ser menos tóxicos para outros organismos que não são a praga e também compostos que são menos persistentes no ambiente, porque os agrotóxicos costumam ser muito persistentes. Então veja que um inseticida, ele não consegue diferenciar um gafanhoto de uma abelha, um inseticida generalista. Mas, né, a gente precisa cada vez mais especializar, cada vez mais então fazer compostos que vão ser menos tóxicos para o meio ambiente e para a gente, e cada vez menos persistentes. E também melhorar a forma de aplicação. Então talvez você já tenha visto a aplicação, uma pessoa aplicando lá, então, né, você já viu o avião aplicando agrotóxico, e agora o pessoal usando drone para aplicar agrotóxico, seria um pouco mais, né, concentrado, um pouco mais restrito. Então essas estratégias são extremamente importantes para minimizar os impactos decorrentes disso. Temos outras alternativas? Temos. Temos aí o famoso controle biológico, que é nada mais nada menos do que você utilizar um predador natural de um organismo. Ah, eu estou cheio de pulgão na minha plantação. Então você vai lá, cria a joaninha, que é um predador natural do pulgão, solta as joaninhas naquele local, a joaninha vai lá e come os pulgões. Depois que os pulgões desaparecerem, a queda da população de pulgões vai provocar uma falta de comida para essas joaninhas, que também vão diminuir a população, e assim por diante. O efeito ambiental é muito menor do que um composto químico, tá? Mas essa é uma discussão ainda que a gente pode aprofundar num outro vídeo. Fechado? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, ajuda o canal, compartilha e valeu, aquele abraço, sucesso, tchau!